Vamos ver agora um novo assunto aqui, dentro do assunto de limites. Considere o assunto de continuidade. Considere f de A em R uma função. Então, a gente tem uma função de duas variáveis. Essa função de duas variáveis, ela é definida em um conjunto contido em R2. Poderia ser R3 também, né? A gente tem um conjunto contido em R2 numa função. A gente já aprendeu a calcular limites, então considere x0, y0 pertencente a A e também ponto de acumulação de A. Ou seja, x0 e y0 não é um ponto isolado de A, né? X0 também ponto de acumulação de A. Na verdade, até existe uma definição quando o ponto não é de acumulação, mas a gente vai trabalhar aqui só com os pontos mais, funções mais bem comportadas. Então, vamos considerar aqui a x0, y0 também ponto de acumulação de A. Ou seja, x0, y0, no caso, em relação... x0, y0 pertencente a A com essa propriedade acaba não sendo um ponto isolado de A. Então, tem essa propriedade aí. E a gente tem essas coisas aqui, e a gente tem o seguinte. Dizemos que f é contínua se coincide com seu limite. Isso. F é contínua em x0, y0 se coincide com seu limite, caso o limite exista. Se o limite não existir, a função já é considerada descontínua. Então aqui temos que f é contínua em x0, y0 se existe limite quando xy tende a x0, y0 de f de xy e f de x0, y0 é igual a limite quando xy tende a x0, y0, ou seja, a função coincide com seu limite. É isso, isso é uma função contínua. E se a gente disser que é contínua sem especificar o ponto? Dizemos que f é contínua se for contínua em seu domínio. Se f for contínua em seu domínio. E a gente sempre fala em contínua no ponto tal, contínua em algum ponto. Aqui, se f for contínua em seu domínio. Então é isso. A gente tem o conceito de função contínua e o que a gente tem aqui? Uma função ela é contínua se coincide com seu limite, ela naquele ponto específico. Aí ela vai ser contínua só naquele ponto, pelo menos, né? Aí se a gente diz que ela continua sem especificar o ponto, é porque ela continua em todos os seus pontos de seu domínio. E aí a gente tem o seguinte, exemplos de funções contínuas. Esses exemplos são importantes porque eles nos ajudam a identificar
funções contínuas. Exemplos de funções contínuas. Então, os exemplos de funções contínuas que a gente tem são exponencial de base positiva, ou seja, maior que zero. Logarítmica em seu domínio. Logarítmica em seu domínio. Polinomial. Qualquer função polinomial. Inclusive polinomiais de várias variáveis. Inclusive de duas variáveis. Pode ser várias, né? Porque a gente também estende essa definição para várias variáveis. Inclusive de várias variáveis. Inclusive a função constante, por exemplo. Função nula. São funções contínuas. Em todo o seu domínio, mais do que isso, em todo o Rn, né? Se a gente tiver o R2, R3, dependendo de onde o polinômio estiver definido. Quociente, a gente vai ver daqui a pouco isso. Quociente é operação com funções contínuas. Trigonométricas. A gente tem as trigonométricas em seu domínio. É claro que a gente teria que considerar somente o domínio, porque a tangente e a secante não trigonométricas em seu domínio. Seno, cosseno, tangente, são aquelas 6 funções, né? Seno, cosseno, tangente, secante. E cossecante e cotangente também. São contínuos em seu domínio, né? Muita gente pensa que continuidade significa contínua em todo R, né? Mas, na verdade, se ela for contínua em um conjunto que não é o R inteiro, ela pode ser contínua desde que aquela parte que está suposta descontinuidade ela não esteja definida naquele ponto. Se ela estiver definida, aí eu teria que verificar, por exemplo, a gente tem uma função como 1 sobre x, essa função aqui. Aí muita gente diz, ela é descontínua no zero. Ela só é descontínua no zero se vocês definirem um ponto aqui no zero. Mas se não definir, ela continua contínua. Então, a gente tem mais um conceito aqui. Inverso trigonométrico. Ou seja, arco tangente, arco seno, inverso trigonométrico. Arco seno, arco tangente, arco cosseno. Arco seno, arco cosseno, arco tangente. Então, esses são os exemplos básicos de funções contínuas, que são as funções tradicionais, sem a gente forçar uma. A gente tem também potenciação. Potenciação, ela é contínua para x maior que zero, né? Entendi, também tem isso aqui. X elevado a A para x maior que zero. Então, essa aqui não é contínua em todo o seu domínio. É contínua para x maior ou igual a maior que zero. X maior que zero. É porque se o x for zero, pode dar problema no zero elevado a zero aqui. Então, são essas. X elevado a A é potenciação, né?
Então, a radiciação, consequentemente, também é contínua para x maior que zero. Então, a gente tem o seguinte: operação com funções contínuas. Operações com funções contínuas. Então, as operações com funções contínuas são as seguintes: soma, subtração e multiplicação de funções contínuas geram funções contínuas. Soma, subtração e multiplicação de funções contínuas geram funções contínuas. Multiplicação de funções contínuas são contínuas. E quociente de funções contínuas, quociente de funções contínuas são contínuas onde a função no denominador não se anula. Vou escrever aqui. São o quociente de funções contínuas são contínuos onde o denominador não se anula. E a gente tem a composição, a gente tem também a exponenciação, onde continuas, peraí. Então aqui, são contínuos onde o denominador não se anula. Não se anula. E a gente tem, por fim, exponenciação. Exponenciação, onde a base de duas funções contínuas. Aqui é um pouco mais complicado, porque, eventualmente, se a gente tiver um expoente negativo, por exemplo, se eu tiver x elevado a menos 1, essa é contínua, isso aqui é contínua, mas 1 sobre x é contínua em seu domínio, né? Então, aqui, por que que acontece isso? Porque a base é zero, né? No zero dá o problema. Então, a gente tem que ter a base maior que zero. Em seção onde a base é contínua, onde a base é positiva. Então, essas aqui são as propriedades de operações. E a gente tem composição de funções contínuas. Composição. O que a composição tem? A composição, a gente tem o seguinte: considere que a gente vai misturar a função de duas variáveis com função de uma variável. Então, aqui, considere G
de I em R, em intervalo aberto. E aqui a gente tem um intervalo aberto e Z0 Z0, não. Sim, sim. Z0 igual não. Z0 em I. Z0 dentro desse intervalo. F de A em R. Isso aqui é o teorema da composição de funções contínuas, né? Então aqui a gente tem uma F de A em R, só que a gente pode botar esse F de A em I, né? Pode não, deve. Pelo menos um pedaço o pedaço que interessa da A. Então, assim, F de A em I, que é esse intervalo aqui, é tal que F é contínua em x0, y0. F de x0, y0 igual a z0. E, além disso, G contínuo de Z0. Contínuo de Z0. Então, G bola F, G composta com F, é contínua em x0 e y0. Então, a composição de funções contínuas, uma função contínua em R, uma variável só, com uma função contínua em R2, vai gerar uma função contínua. Esse intervalo pode ser o R inteiro, né? Só que é um intervalo, tem que ser um intervalo aberto. Muitas vezes a G não está definida em todo o intervalo. O importante é que o F de A esteja sempre dentro do intervalo. Então é isso, vale isso aí, tá, gente? Esse é o teorema da composição. Então, por exemplo, posso dizer que raiz de x2 mais y2 é contínua, por exemplo. Que a raiz é uma função de uma variável que é contínua. Então, ainda vou dar um teorema importante. Teorema. O teorema é o seguinte: considere que esse teorema ele é muito útil para funções que dão problema em uma parte e não dão em outra. Então, por exemplo, considere f. Esse teorema é mais de limite mesmo, não é muito de continuidade, mas ele pode ser usado em continuidade. Considere f de A em R uma função considere f de A em R uma função e uma função tal que A está contido em R2. Então, considere f de A em R uma função com A contido em R2. E considere F1 de A1 em R, A1 contido em R2. Então, é 1 contido em A. F2 de A2 em R, A2 contido em A. Então a gente quebra o conjunto A em dois pedaços. E esse teorema tem como consequência que eu posso quebrar em qualquer quantidade finita de pedaços. Então aqui é F1, F2
E a gente tem o seguinte, e F1 coincide com F em A1. Ou seja, F1 é uma restrição de F. E F2 coincide com F em A2. Então, F2 é uma restrição de F também no conjunto A2. F em A2. Então, a gente tem o seguinte. Limite. Se os limites que a gente tem aqui. Se limite. Quando xy tende a x0 e y0 de f de xy, f1 de xy. Espera aí. Deu problema na letra. F1 de xy é igual ao limite de xy tende a x0 e y0 de f2 de xy igual a L, pertencente aos reais, então o limite unificado é o mesmo. Muita gente pensa que por causa disso, 2 caminhos é suficiente para provar que é claro. E o que está faltando aqui? A1 união A2 igual a A. Isso aqui é muito importante. Porque o que acontece? Se o A1 união A2 não for a gente não está analisando o conjunto como um todo. Aí vai estar faltando uma parte dele. Então, aí sim, limite de f de xy igual a A. Então, eu vou chamar a atenção para isso aqui. Ó. Vou até usar outra cor aqui. Esse aqui é crucial. A1 união A2 tem que dar A. Não adianta vocês fazerem, por exemplo, isso aqui, por exemplo. Fazer isso aqui. Divide, aqui tem o conjunto A, o pontinho aqui. Aí divide o A em um conjunto aqui. Então, pontinho. E aí vocês têm que a função, aí vocês analisam aqui A1 e A2. Tá faltando esses pedaços aqui. Então não pode. Não pode. Então por isso que um caminho é insuficiente. 2 caminhos é insuficiente. 3 caminhos é insuficiente. 4 caminhos é insuficiente. 5 caminhos é insuficiente. Então não adianta. Se vocês tiverem vários caminhos dando o mesmo valor, vocês têm que ter infinitos caminhos. Não é suficiente ter 2 caminhos iguais, nem n caminhos, uma quantidade finita, nem mesmo uma quantidade infinita de caminhos, se não for todos os caminhos, porque se a gente dividir uma quantidade infinita de conjuntos, esse teorema não vale mais. Porque quando a demonstração desse teorema aqui, ela não se aplica quando vocês vão tentar fazer para infinitos conjuntos, dá problema. Acaba dando problemas, trava e não consegue. Não, inclusive, consegue um contra-exemplo dizendo que realmente não vale. Então, o exemplo é esse aqui, ó. x2y sobre x4 mais y2. Esse exemplo aqui tem infinitos caminhos dando a mesma coisa. E, mesmo assim, os infinitos caminhos complementam o A, mais do que isso, né? Não é só infinitos caminhos dando o mesmo valor. Os infinitos caminhos complementam o A, mas são infinitos, né? Então o teorema acaba não valendo. Só vale para uma quantidade finita de divisões do conjunto. E que complementem o conjunto, como é aqui. Então, um exemplo desse aqui, vamos fazer um exercício que unifique o que a gente viu aqui. Aqui, exemplo
mostre que f de x, y igual a seno de x2 menos x, não, seno de x4 mais menos y4 sobre x2 mais y2. Txy diferente de 0, 0. Zero cxy igual a 0, 0. É contínuo. Então, mostra que essa função é contínua. Como é que a gente vai fazer isso? Para mostrar que essa função é contínua, a gente tem que fazer o limite de seno de x4 menos y4 sobre x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0. E tem que dar 0. Tem que dar 0. Se não der 0, a função é descontínua. Então tá. A gente sabe o seguinte, se x diferente de y, a gente tem a seguinte propriedade. Limite módulo de x diferente de módulo de y, a gente tem limite de seno de x4 menos y4 sobre x2 menos x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0. Eu posso, nesse caso específico, cx diferente de y, esse aqui eu vou chamar o conjunto A1, no caso A1, seno de x4 menos y4 sobre x2 mais y2 é igual ao limite quando xy tende a 0, 0, de seno de x4 menos y4 vezes x2 menos y2. E aqui embaixo eu posso multiplicar por x2 menos y2, porque o módulo de x é diferente do módulo de y. Então aqui eu posso fazer isso. Não vai dar problema. Que é aqui, o x ao quadrado é diferente do y ao quadrado, se eu levar aqui ao quadrado dos dois lados. Então aqui é x2 mais y2. E a gente tem igual a limite quando xy tende a 0, 0, de seno de x4 menos y4 sobre x4 menos y4. Novamente, esse x4 menos y4, ele não se anula, né, no meio do domínio, porque esse x2 vai ser sempre diferente desse y2, e esse x2 mais y2 vai ser maior que zero. Porque o zero é o único caso em que isso aqui daria zero, né? Então não vai ter divisão por zero aqui, o fato é esse. E aqui a gente vai multiplicar por x2 menos y2. Então isso aqui vai acabar dando 1, esse limite aqui é 1. É seno de uma função que tende a zero sobre uma função que tende a zero. Isso aqui vai dar 1, que é limite fundamental. A gente faz o cálculo usando o limite fundamental. E é o teorema da composição de limites. E aqui, ó, isso aqui vai dar 1 vezes x2 vezes 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Aqui vai dar 0. E, portanto, o limite coincide. Não, falta verificar x igual a mais ou menos y, né?
módulo de x igual a módulo de y. Em particular, se módulo de x igual a módulo de y, x igual x ao quadrado igual a y ao quadrado. E, portanto, x à quarta é igual a y à quarta. Aí, logo, seno de x à quarta menos y à quarta é zero. Logo, seno de x à quarta menos y à quarta é igual a zero. Não importa que eu esteja dividindo por x2 mais y2. Isso aqui vai ser zero. Isso aqui é uma função constante. Então, limite. Aqui eu vou botar x diferente de módulo de y. Módulo de x diferente de módulo de y. E aqui, limite de x, y tendendo a 0, 0. Não é infinito, está parecendo um infinito isso aqui. Mas com x, módulo de x igual a módulo de y, seno de x4 menos y4 vai ser uma função constante, vai ser zero. Então, os limites coincidem. Esse aqui poderia ser o conjunto A2. Isso aqui não é um caminho. Aqui é um caminho... Não, aqui também não é um caminho, porque isso aqui são dois caminhos, assim. É uma cruz aqui. E aqui a gente tem um conjunto A1, sendo esses espaços aqui. E aqui, esse x aqui é o conjunto A2. São duas linhas e o outro quatro quadrantes viradas. Que não é exatamente os quadrantes certinhos. Então, aqui, x2 mais y2. Então, os dois conjuntos que eu dividi complementam o R2. x2 mais y2. Esses dois conjuntos complementam o R2. Esse aqui complementa esse. E os limites são iguais. Portanto, o limite, quando xy tende a 0, 0, de seno de x2 mais y2 sobre x4 mais menos y4. Seno de x4 menos y4 sobre x2 mais y2 é igual a 0. E como f de 0, 0 é igual a 0, temos f contínua em 0, 0. O único ponto que tinha chance de ela não ser contínua, ela é contínua. Então, ela tem que ser contínua. Com certeza, ela já era contínua em todo o resto. Só faltava verificar o zero. E aqui a gente verificou e confirmou que era contínua. Como no restante a função é contínua, como no restante do domínio a função é contínua, temos que f é contínua. Então é isso, gente. É isso, a aula de hoje é essa. E daqui a pouco temos f é contínua. Fechamos a aula de hoje, gente. Continuidade.